Muito boa noite para você. Está começando agora mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Eu sou o Anderson Ferreira, fundador da Koala Digital, que é a empresa que faz a produção aqui do podcast. Ao meu lado, Elton Ervati, fundador da Biconte. Aí, tudo certo? Chegamos para mais um Bicast no ar. Exato. Mas antes da gente falar com o nosso convidado, apresentar ele, vamos falar um pouquinho da Biconte? Isso aí, vamos lá. Como surgiu, né? O nosso podcast aqui, né? Eu gosto até de sempre falar, Anderson, porque a cada convidado, né, a gente tem a oportunidade de explicar um pouquinho como que surgiu o podcast, né? Exato. A Biconte é uma contabilidade digital, estamos aqui em Campinas e hoje somos disruptivos, né? Porque conseguimos atender daqui de Campinas empresas do Brasil inteiro através da digitalização, através de uma contabilidade 100% digital, né? Então somos o primeiro podcast de Campinas de uma contabilidade e somos o primeiro podcast que conseguimos já trazer aqui, né? Todos os nossos, quase todos os nossos principais secretários da cidade, o nosso prefeito, e hoje tem uma surpresa aqui quem está conosco, hein? Não abriu ainda, né? Ainda não. Ah, tá. Então, ó, tem uma surpresa. Então, a Biconte, ela fazia ali as nossas reuniões com os nossos clientes, com os nossos parceiros. E por que não transformar essas reuniões em podcasts divulgados aí nas redes sociais para que outras pessoas pudessem também receber esses insights, essas dicas daquilo que era falado ali nas reuniões, no dia a dia ali da Biconte, né? Então, por isso que nós decidimos sair ali do nosso escritório, trazer aqui para a sala do Duque Studio Podcast, que quem nos ajuda na produção, com o apoio da Koala. Então a gente vem para cá, conversa com os nossos convidados e traz para cá pessoas que fazem a diferença na nossa cidade, na nossa economia e, lógico, empreendedores que vêm aqui para fazer a diferença no mundo, tá? Exato. Então a Biconte é uma contabilidade digital que hoje conecta aí a contabilidade com o que há de melhor em tecnologia. Exato. Muito bom. É isso. Bora começar? Bora começar! Hoje o convidado é bem conhecido aqui em Campinas. Cara, um convidado importante e hoje a gente quer trazer. Eu fiz questão de trazê-lo aqui porque normalmente se fala muito de quem está muito à frente, né? Mas ele está também junto com o nosso atual prefeito da cidade, que é o nosso hoje vice-prefeito, o senhor Vandão, o Vanderlei de Almeida. Prazer ter você aqui conosco no nosso podcast. Prazer é meu, comentar o Elton, o Anderson, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição dos senhores. Ah, muito legal. Vandão, é mais para, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, né? Contar um pouquinho da sua história política, que ela é repleta de momentos muito significativos, né? Então, nada mais importante, mais justo de poder trazer você para que as pessoas pudessem te conhecer um pouco melhor como pessoa, como ser humano, né? Conhecer um pouquinho da sua história aí. Eu tenho 54 anos, né? Moro em Campinas há 45 anos mais ou menos. Mudei para Campinas no final da década de 70. Fui morar na região do Campos Elíseos, moro lá até hoje. Sou casado, tenho uma filha, Vanessa, que também já é casada. Não sou avô ainda, mas minha filha já casou há quase 10 anos. Tenho uma trajetória política de umas 3 décadas, um pouquinho mais de 3 décadas de militância. Atuei um período na iniciativa privada e exercendo a militância partidária. E a partir do ano 2005, para ser mais preciso, quando o Jonas era deputado estadual, eu comecei a minha atuação na vida pública. Comecei assessorando o Jonas na Assembleia Legislativa, tive com ele na Câmara dos Deputados, tive com ele 8 anos, ele como prefeito de Campinas, e estou há 3 anos com o Dário como vice-prefeito e também como secretário municipal de Relações Institucionais. Nesse meio tempo, lógico, né, várias movimentações políticas aí, são várias campanhas, né? O Brasil tem uma eleição a cada 2 anos. Exato. E eu, desde do final dos anos 80 para cá, eu tive em todas as campanhas eleitorais, sem interromper nenhuma. Então, são várias campanhas aí, como dirigente partidário, como coordenador de campanha. Então, tem uma trajetória já bem extensa nessa questão eleitoral aí. Muito legal. E como que foi, desculpa te cortar, como que foi para o senhor lá atrás, quando o Jonas fez o convite para começar na vida pública, como que o senhor recebeu isso? Gostou da ideia logo de primeira?
Na verdade, Anderson, tem até um fato curioso. O Jonas me convidou por 3 vezes. Eu aceitei na terceira. Eu tinha, na época eu trabalhava numa empresa, né, numa produtora de vídeo. Olha que legal. Aqui em Campinas. E eu tinha uma tarefa lá que foi tocar a produtora até o encerramento das atividades dela. E eu falei pro Jonas, quando ele me convidou a primeira vez, falei, Jonas, eu tenho um compromisso, eu preciso cumprir. Ele reiterou o convite, falei, o compromisso não acabou ainda. Inclusive, foi uma das últimas atividades nossa, foi a campanha dele de prefeito de 2004, que a produtora fez, né? O Jonas filiou-se ao PSB em 2001, eu já estava no PSB, participei da campanha dele de 2002, que elegeu ele deputado estadual, e participei também da campanha de 2004, e a gente também a produtora fez a campanha dele. E aí, quando acabou a campanha em outubro, a gente encerrou as atividades da produtora em dezembro de 2004 e em janeiro de 2005 eu estava com ele na Lesp. Então foram 3 vezes que ele me convidou aí. A gente já tinha um relacionamento partidário, mas eu ainda não tinha essa atuação na vida pública. E eu passei a assessorá-lo na Assembleia, então, em janeiro de 2005. Ô Vandão, por curiosidade, assim, como que surgiu esse desejo pela política, pelo interesse, assim, por essas questões mais voltadas às questões públicas? Eu acho que, na verdade, acho que nasce com a gente, né? Eu hoje me sinto um cara que realizo aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito. Mas isso começou na campanha de 88. Na verdade, a campanha de 86 eu não vou considerar, mas eu já tive ali uma atuaçãozinha que foi o time do meu bairro que acabou fazendo a campanha em troca de um jogo de camisa lá para um candidato. Eu não fui tão... Mas a campanha de 88, na minha região, um grupo de amigos reuniu para apoiar um candidato a vereador na eleição de 88, que foi o Arlindo Dutra, que foi vereador, foi eleito, foi um dos vereadores eleitos pelo PT na eleição de 88. 88 o PT elegeu a maior bancada da Câmara naquele momento, com 5 vereadores, o Arlindo foi um deles, e o Jacó foi eleito prefeito de Campinas. Eu comecei a minha militância política partidária naquele momento, com um grupo de amigos ali do Campos Elíseos. O Arlindo é morador até hoje do Jardim Santa Lúcia, que é ali do lado. Ele tinha uma relação de amizade com um dos amigos nossos, e a gente acabou se mobilizando na eleição do Arlindo e, por consequência, na eleição do Jacó. E a partir daí eu vim. Daí teve a campanha do Lula de 89, 90, enfim. Aquilo que eu falei, participei, sim, acabei participando de todas as campanhas desde 88. 88 foi a que o Luiz Lauro estava competindo com... O Luiz Lauro foi candidato a prefeito, foi um dos candidatos a prefeito. Foi uma eleição até bem interessante, porque tinha um favoritismo assim disparado do Simeonato, né, que era o candidato do governo na época. O Simeonato tinha números assim se fosse hoje de eleição em primeiro turno, naquela época não tinha 2 turnos, né? E o Jacó e o Toninho começaram a trajetória deles, se eu não me engano, na época com 3% de intenção de voto. Uhum. E acabaram ganhando a eleição. E foi um momento marcante da história política, que foi Campinas foi uma das primeiras, não foi a primeira, mas foi uma das primeiras cidades que o Partido dos Trabalhadores governou, né? Uhum. Então era um momento de transição ali no país também, um momento de afirmação do PT, foi um momento histórico importante da cidade. Perfeito, muito bom. Vandão, você desempenhou um papel muito importante aqui na implementação de programas que se tornaram inovadores, né, para regularizar a questão fundiciária. E a iniciativa foi pioneira aqui em Campinas, né, com a questão da primeira infância campineira. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Estou falando de 2 assuntos distintos aí. Sim. A regularização fundiária, ela não vou dizer que começou com a gente, seria injusto. Tá. Quando o Jonas ganha a eleição, já existia algumas iniciativas, e até iniciativas bem anteriores aí à gestão Jonas. Mas na época o que se fazia era dar título de posse para as pessoas. Você reconhecia a pessoa que ocupou uma área, um imóvel, você reconhecia a posse, mas não dava
o a direito, titularidade, não dava o registro do imóvel como é feito hoje. Hoje é uma matrícula registrada em cartório que a pessoa recebe ao término da regularização. Perfeito. Mas aí quando o Jonas ganhou a eleição, ele criou um grupo para regularização fundiária, me pôs para coordenar esse grupo e aí começou os desafios da regularização nossa, né, foi logo no início da primeira gestão do Jonas. A gente teve, depois de muito trabalho, um resultado bom no governo Jonas. A gente entregou, acho que, mais de 20 mil escrituras na gestão Jonas. E na gestão Dário, nesse ano, nós vamos passar de 15 mil matrículas entregues. Eu acho que todo programa, principalmente programa habitacional, acho que todos eles são importantes, porque você dá moradia para a pessoa, né? Mas quem participa da regularização fundiária, quem vê o resultado da regularização fundiária, percebe que as pessoas às vezes dão mais valor em receber uma matrícula registrada em cartório do que a chave de um apartamento num programa habitacional. Porque você acaba reconhecendo a luta da vida dela, né? Porque nós estamos falando de bairros aí que estão sendo regularizados que tem 40, tem 50 anos. Eu tive recentemente no núcleo Flamboyant, para entregar, o prefeito Dário não pôde, eu fui entregar lá 230 matrículas, e a comunicação nossa recuperou um vídeo de quando a ocupação começou há 40 anos atrás. Caramba. 40 anos atrás eles estavam fazendo a transição do barraco para moradia de alvenaria em regime de mutirão. E eles foram receber a matrícula, a propriedade do imóvel deles agora, mais de 40 anos depois. Uma geração. Mais que uma geração. Então, o cara ali ele fez a vida dele, construiu a casa do jeito que ele pôde ou do jeito que ele quis, já reformou várias vezes, já criou filho, criou raiz naquele local. Às vezes você é obrigado, por questões de risco, por questão de questões ambientais, remover famílias que ocupam áreas e leva para outro lado da cidade. É importante também, porque você está dando uma moradia. Mas eu acho que a regularização ela tem mais valor para a pessoa. Exato. Porque reconhece o histórico da vida dela, reconhece o histórico da luta dela. Exato. Então é um programa muito, muito relevante. E esse ano aqui a gente vai passar de 15 mil matrículas entregues. Muito bom. Muito legal. E o outro seria a iniciativa pioneira, né, da primeira infância campineira. O PIC. O PIC também começou na gestão Jonas Donizete, né? Hoje o governo Dário instituiu ele por lei, que não era lei, e o PIC hoje faz parte da minha secretaria, da Secretaria de Relações Institucionais. Quem coordena o PIC hoje para a gente é o Thiago Ferrari, que foi vereador, foi presidente da Câmara de Campinas, e a ideia é pensar a cidade na perspectiva da criança. É um desafio, é inovador, porque é isso, você levar em consideração a criança em todas as políticas públicas. Como é uma iniciativa inovadora, a gente está estabilizando isso agora, porque foi feito por lei, já tem várias iniciativas, vários projetos que são elaborados, que considera o olhar da criança. Recentemente a gente criou um conselho dessas crianças para ouvir as crianças também, a opinião das crianças com relação às políticas públicas da cidade. Pô, que legal. Mas é um desafio que a gente aceitei mais essa confusão para minha vida, mas é um desafio porque você tem que mudar conceitos, né? Tudo que é novo, você tem que mexer na estrutura e mudar conceitos. Porque você tem que ter, a gente não tem a iniciativa. Sim. Você tem que vender o convencimento para ter a transversalidade das secretarias, para que todas as secretarias tenham a mesma cultura, que ao fazer um projeto de uma praça, você leva em consideração a criança. Se você vai fazer um projeto de seja qualquer obra, que tenha a perspectiva que a criança vai ser usuária daquele espaço e daquela política e coloque a criança em primeiro plano. Então, é uma medida aí que hoje muitas cidades têm copiado. A gente fazer aqui um reconhecimento e um agradecimento à Jane Valente, que foi idealizadora, foi uma das incentivadoras disso, né? Que a Jane foi nossa secretária de assistência no governo Jonas, foi quando a gente começou isso, né? Depois passou pela Eliane Jocelaine, hoje a secretária Vandecleia está à frente da secretaria, mas o PIC acabou ficando no gabinete por conta dessa transversalidade que precisa dialogar com todas as secretarias. Então o Dário entendeu que o gabinete era o local adequado, está lá na minha secretaria e nós estamos
colocando isso aí, colocando a criança em primeiro plano aí nas políticas públicas. Cara, sensacional. Muito bom. E talvez, será que como um efeito rebote disso, seja essas crianças daqui a alguns anos estarem se interessando muito por política, e conhecendo política, conversando sobre política? Ou será que isso não vai influenciar? Eu acho que sim, porque quando você aproxima, né? Você aproxima as pessoas, principalmente criança, né? Criança, o ex-prefeito Jonas costumava falar que criança é igual a esponja, né? Ela acaba sugando tudo que está por perto, né? Ela aprende rápido. A gente às vezes está no dia a dia ali, não tem muito tempo para se antenar nas coisas, mas a criança, a hora que ela foca num negócio que tem interesse, ela aprende rápido. E eu tenho, lógico, muita expectativa que desperte nas crianças a participação política, mas sobretudo acho que o mais legal seria despertar mesmo a questão da cidadania, né? Da criança entender que ela está na cidade, que a cidade não é uma coisa abstrata, que a cidade é o condomínio dela, né? De maneira ampliada, Sim. é o condomínio dela. Então ela tem que se preocupar com o que está acontecendo na cidade dela, ela tem que participar do que está acontecendo, ela tem que se inserir nas decisões, ela tem que dar opinião, porque é o ambiente que ela vive. Total. A gente às vezes não trata a cidade assim, mas a cidade é isso, né? A cidade é o nosso condomínio, Campinas é o nosso condomínio com 1.200.000 condôminos. Exato. Né? Claro que cada um tem uma realidade, cada região da cidade tem uma realidade, mas ela no conjunto todo, a cidade é o nosso ambiente. E eu espero que as crianças despertem esse olhar de cidadão, né? Para poder participar, para poder opinar e, quem sabe, também para tomar a frente aí lá um pouco mais para frente, tomar a frente das decisões também, né? Sensacional. Tanto que a gente já conversou aqui com alguns vereadores, né? E a gente tem falado muito disso, né? Não é só você participar na votação, eleger um candidato e falar agora deixa ele tomar conta por mim. É você também fazer sua parte e participar das sessões na Câmara dos Vereadores, né? Poder ali fiscalizar. Hoje a tecnologia ajuda muito isso. Exato. Né? Antigamente, você tinha muita dificuldade para acompanhar uma sessão da Câmara dos Deputados, por exemplo. Hoje é ao vivo. Do Senado. Hoje você está no celular, se você quiser, se tiver interesse, está votando uma matéria X, você tem como acompanhar. E o mais legal, sabe o que é, Vandão? Você tem o WhatsApp do seu vereador. Você pode chamar o seu vereador, você fala com ele, né? Esse despertar de consciência agregado à tecnologia, eu acho que a gente vai cada vez mais consolidar a participação das pessoas, né? Sem dúvida. Porque é o que você falou. Se voltar um pouco no tempo, as pessoas iam lá, davam o voto, às vezes decidia até na hora ali, pegando um papelzinho no chão, porque não parou para pensar em quem votar. Exato. Decide o voto ali num papel jogado no chão e cumpriu a parte dela por obrigação e depois espera que o milagre aconteça. Né? Que as soluções todas da vida dela venham de decisões que ela sequer quer ter interesse em participar. Exato. Então, acho que é legal essa possibilidade de despertar isso desde cedo nas crianças por conta disso também, porque como eu falei, elas aprendem mais rápido, elas se interessam mais rápido que a gente pelas coisas. Sem dúvida. Esses dias eu até estava em casa, em outro cômodo do meu filho, falei um palavrão sem querer, fui pra sala e ele tava repetindo já. Por isso que eu falei, ele aprende com os dois lados. Né? Exato. O que é bom e o que é ruim. É a esponja. Tudo na vida tem dois lados. Ô, Vandão, questão do orçamento cidadão e do espaço da manhã. Um tópico legal para a gente conversar. O conceito do orçamento cidadão tem sido cada vez mais relevante, né, para envolver o cidadão nas decisões orçamentárias da prefeitura. Poderia explicar para a gente como esse processo tem evoluído aqui em Campinas, né, e quais são os principais benefícios aí de ter essa participação direta da comunidade? O orçamento cidadão, ele é oriundo do antigo orçamento participativo. Perfeito. Lá atrás era OP, no governo do Jonas a gente instituiu o OC, com a mesma metodologia, com a mesma filosofia, mas instituiu por lei também, porque não era lei. Existiu em outras gestões, né, principalmente na gestão do Partido dos Trabalhadores, mas não tinha uma lei que regrava, não tinha uma lei que estabelecia a norma e o funcionamento. A gente criou na lei do orçamento cidadão o departamento do orçamento cidadão, que é vinculado também à Secretaria de Relações Institucionais e ao gabinete do prefeito, que o conceito principal é isso, é você poder mobilizar, dialogar com a cidade
nas tomadas de decisões, principalmente nas decisões orçamentárias. Como é que funciona? Nós temos 54 titulares, conselheiros titulares e 54 conselheiros suplentes. É o maior conselho da cidade e é o único conselho que tem essa formatação, né, de fazer a eleição regionalmente. É 2 conselheiros titulares por administração regional e mais os temáticos. Então a gente faz as assembleias para a eleição dos conselheiros. Junto com os conselheiros, a gente elenca temas daquela região que eles acham importante trazer para o orçamento da cidade. Legal. Entendeu? Então, a gente faz a rodada de eleições e junto traz os temas. Depois a gente faz a compilação desses temas e aí, no conjunto do conselho, toma a decisão daquilo que é prioritário. A gente tem uma prática de todo término de ciclo de eleição, inclusive, fazer um tour pela cidade com os conselheiros eleitos, para que o conselheiro, por exemplo, da Regional 1, que é a área central, tenha a oportunidade de conhecer a realidade da Regional 14, por exemplo. Perfeito. E, na hora de decidir, às vezes até abrir mão de uma prioridade dele, em consideração a outra demanda que é mais urgente. Você tem na região central demandas que não são iguais a que você tem na 14, na 13, na Regional 15, lá do Campo Belo, por exemplo. Então, depois que é feito o processo de eleição e as demandas, a gente faz esse tour com os conselheiros para que eles possam conhecer a realidade do outro conselheiro, elencamos um relatório de demandas. A partir daí, nós vamos fazer as tratativas com as secretarias daquilo que é viável e em que tempo é viável isso, para que possa ser encampada as demandas que eles elegeram dentro do orçamento de cada secretaria e, por consequência, no orçamento do município. E fazemos a reunião mensal desses conselheiros para o acompanhamento junto às secretarias, não só das demandas deles, mas do que está sendo feito em cada secretaria, para que eles também possam, em algum momento, se a gente tiver que... Porque governar é a escolha. Exato. Não dá para você fazer tudo. Exato. Apesar de ter mérito na maioria das demandas, às vezes você não consegue. E não é só por vontade ou decisão do prefeito. Tem coisa que demanda tempo. Uma pavimentação de um bairro demanda um projeto de pavimentação, um projeto de drenagem, uma quantidade de recursos considerável, né, que precisa ter uma programação ou até um financiamento externo para viabilizar. Então você precisa dialogar com a comunidade, com os conselheiros, dizer, ó, essa demanda aqui a gente vai acatar no orçamento, mas ela vai acontecer nesse espaço de tempo. Perfeito. Dentro da nossa programação. Então, é uma oportunidade também de trazer aí, né, fazer um raio-x da cidade pelo olhar do próprio morador e conselheiro, né, daquilo que é importante e trazer isso para dentro da gestão. Muito legal. Muito bom. Um outro projeto que o senhor tem um papel fundamental é trazer para Campinas a Taça das Favelas, né? Cara, como que foi isso? Isso é uma história interessante. O Dário era secretário de esportes, né, da gestão Jonas. E eu secretário de Relações Institucionais. Aí eu tô um dia em casa, um sábado à tarde, eu ainda temo jogar uma bolinha de final de semana. Eu gosto de futebol. Mas depois dos 50 e depois dos 100 quilos é teimosia. Né? Tem posição dentro de campo ainda? Ou é onde tiver o senhor joga ali? O futebol não tô fazendo mais nada, só gol. Tô igual arrumado, só gol. Mas aí eu comecei, durante a semana eu tava vendo, de manhã eu sempre que posso dou uma olhada ali nos telejornais da manhã, né? E o jornal Bom Dia São Paulo estava fazendo uma cobertura em São Paulo das comunidades de São Paulo que estavam participando da Taça das Favelas. E eu vi aquilo ali, uma energia, né, de mobilização da comunidade muito grande, né? Acompanhei, mas não estava entendendo direito o que era Taça das Favelas nem nada. Aí veio a final. E eu tive a oportunidade de ver um pedaço do jogo e depois vi a repercussão no dia seguinte. Sim, foi 2018, e a Taça das Favelas, a final da Taça das Favelas daquele ano, teve mais audiência na Globo do que o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro, que foi o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Eu falei pro Jonas na segunda-feira, falei, Jonas, tem um projeto aí muito interessante,
não só do ponto de vista, né, de mídia, futebol, de futebol. mas de envolvimento das comunidades. O negócio tem Social, uma né? energia muito grande, acertaram na veia nisso aí. Vamos em cima disso, vamos ver se a gente traz para Campinas. Ele foi na IPTV, fez a conversa com a IPTV, que é a parceira da Taça das Favelas, né? A emissora parceira. E, na sequência, a gente começou a dialogar sobre isso com a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que também estava começando a atividade dela em Campinas na época. Eu e o Dário abrimos o diálogo com a CUFA, paralelo a isso, teve o diálogo com a emissora, foram a São Paulo, conseguiram abrir a janela de transmissão aqui e realizamos a primeira Taça das Favelas em 2019. Legal. A primeira Taça das Favelas aqui em Campinas deu mais audiência do que o Derby Campineiro. Caramba. E sem contar o público no estádio. Sim. E foi um sucesso Espetacular. total, não só do ponto de vista de alcance de mídia, mas é o que eu falei, de O mobilização. envolvimento, É. o As envolvimento comunidades, da sociedade. É um negócio ali, você vai num jogo da Taça, não sei se vocês tiveram a oportunidade, você vai no jogo da Taça das Favelas, tem a torcida, é uma energia ali, porque é família, é amigo, é uma coisa interessante. Aí fizemos o primeiro ano, veio a pandemia, não conseguimos fazer 2020 nem 2021, voltamos em 2022, fizemos 2022, 2023, e todas elas um sucesso cada vez maior que o outro. E toda vez que começa o período ali de pré-organização, já cria uma movimentação na cidade. A molecada sonha, né, cara? Sim. Sim. E vários jogadores que, não só em São Paulo, o Patrick de Paula que jogava no Palmeiras, veio da Taça das Favelas também. Sim. Aqui em Campinas, vários meninos saíram da Taça e estão jogando hoje em clubes, não só aqui, Guarani, Ponte. É que eles ainda não apareceram ainda, porque uma das exigências da Taça é ser menor de 17 anos. Sim. Então a maioria, quem fez lá em 19, está começando agora Entendi. a trajetória profissional, mas vários meninos aí conseguiram Legal. seguir adiante. E é tão importante esse projeto porque, pô, Campinas já é referência em formação de jogadores até, né? E muitos vieram das favelas, né? Muitos jogadores aí que explodiram no futebol nacional vieram das favelas. né? Às vezes o pessoal fala, eu não sou idealizador da Taça, a Taça veio de São Paulo. Sim. Quem, na verdade, teve um papel mais central nisso foi o Jonas e o Dário, que era o secretário de esportes quando fez a primeira Taça. O que eu fiz foi ver o negócio, achar interessante e trazer o convencimento para eles, que acabaram conduzindo, e hoje a Taça é um sucesso. Mas outro ponto que eu acho legal disso E é também... masculino e feminino. Masculino e Só feminino. Masculino e feminino. Um outro ponto que eu acho legal também, não só para aquele jogador que foi descoberto, mas para o morador da favela, né, da comunidade. Porque aí tem uma visão toda sobre a comunidade ali, às vezes talvez um projeto diferente, algo assim, né? Exatamente. Muito Campinas massa isso. Campinas tem uma identidade, as nossas comunidades têm uma identidade muito grande com o futebol. A maioria das comunidades de Campinas que você for, se você for na Vila Boa Vista, quando a Vila Boa Vista vai jogar, parece um jogo do Guarani, da Ponte. Sim. A torcida vai, a torcida se envolve. Parque Brasília, Vila Rica, aqui na Castelo Branco, o Granada, enfim, todas as comunidades de Campinas têm uma identidade muito grande com o futebol, com o time de futebol. E transferiu isso para a molecada na Taça das Favelas. Sensacional. Muito bom. Quando o Dário esteve aqui, a gente falou bastante sobre o projeto do Mário Gatinho, né? Queria saber um pouquinho da visão do senhor, como que foi fazer parte desse projeto, já atingiu tudo que a expectativa de atendimento, como que tá lá? O Mário Gatinho, o projeto do Mário Gatinho começou também na gestão do Jonas, mas tinha um outro viés. A intenção era viabilizar uma área, construir um prédio, né, para poder transferir o serviço de pediatria do Mário Gatti para um hospital exclusivo. Da mesma forma que já está em obra agora também, começou na gestão da Dário Saad, e a gente deve entregar o ano que vem o Hospital da Mulher. A ideia é ter já está acontecendo o Mário Gatinho, em breve, o ano que vem, a gente vai ter também um hospital exclusivo para a mulher, que também fica ao lado do Mário Gatti. Com isso você consegue dar um atendimento exclusivo e especializado para criança e para mulher e desafogar o hospital na demanda geral do hospital, né? Então começou lá atrás, mas foi com o Dário que a coisa acabou ganhando um outro viés. A gente tinha um hospital ali próximo do Mário Gatti, que era um hospital particular, né? Particular não, um hospital privado construído numa área
pública, que era uma fundação na época que acabou construindo o hospital e esse hospital passou a ter uma operação privada, atender convênio. E no período da pandemia, esse hospital estava fechado. Estava fechado, o Dário fez uma intervenção, foi um momento ali de muita assertivo do Dário, porque a cidade estava, né, não vou dizer que estava à beira do colapso em atendimento, mas a gente chegou muito perto disso. Todo mundo viveu a pandemia sabe o que foi a busca por leito hospitalar, por internação, por uma oportunidade de um UTI, e tinha um hospital lá parado, fechado. O Dário determinou uma intervenção no hospital. Lógico que a gente remunerou os proprietários do hospital por isso, mas deu ao hospital um atendimento exclusivo de Covid. E, na sequência, já começamos a preparar o que seria o Mário Gatinho. Então, a mudança foi possível na gestão do Dário colocar o Mário Gatinho para funcionar graças a essa decisão assertiva do Dário de fazer a intervenção. Sensacional. Passou o Covid, direcionou para o Mário Gatinho, fez as adaptações e hoje o Mário Gatinho, de quando inaugurou para cá, já atendeu mais de 50 mil crianças. Uau. Então é um hospital hoje com atendimento especializado, exclusivo para criança e está funcionando na plenitude, não só com atendimento ambulatorial, mas também com UTI, com semi-UTI, com toda... Hoje, tudo que a criança precisar de atendimento médico, o Mário Gatinho está pronto, está preparado para atender. Mas veio de uma decisão lá de trás de fazer a intervenção. Foi o que o prefeito fez. O município paga a alocação desse espaço, a alocação desses equipamentos, mas o hospital está funcionando hoje na plenitude. 50 mil atendimentos, menos de um ano de inauguração. Muita legal. Coisa, né? E a questão, a gente passa ali na frente, tá reformando ali na frente do Mário Gatti, né? Ali é uma reforma da fachada? O que está sendo feito ali? É uma reforma do Mário Gatti, mas não é só a fachada. Ah, é o Mário Gatti inteiro. Não é o Mário Gatti inteiro, é toda a parte de recepção do Mário Gatti. Ela está sendo ampliada, reformada, vai ser climatizada, coisa que não era, e também vai permitir a gente otimizar outros espaços dentro do hospital. Então, tudo que se via antes como recepção e fachada do Mário Gatti vai ser alterado nessa reforma. Mas o foco principal ali é a recepção, é o acolhimento das pessoas que, a partir de agora, vai ter um lugar muito mais amplo, muito mais adequado, climatizado, com todo o conforto para receber as pessoas. E também a reforma está aproveitando e adequando outras áreas do andar de baixo, que vai ficar também em condição melhor de atendimento. Muito bom, muito bom. Vandão, pensando na visão aí futura, né? Futura daqui 2 meses, vai. Daqui 2 meses já estamos 24. Em 2024. E já tem um cenário eleitoral aí se construindo para o ano que vem, né? Muitos cidadãos aqui de Campinas, né, já estão ansiosos para entender um pouco como que vai ser esse cenário político aí para o ano que vem. O que vai se desenrolar aí para 2024, na sua perspectiva, né? Como que vai ser esse cenário eleitoral aqui para a cidade? O que você acha que vai ser essas eleições aí para o próximo ano? Claro que eu tenho que olhar para, como você falou, para o cenário sob a minha perspectiva, eu estou muito otimista com o cenário político de 24, com o prefeito Dário, porque o Dário tem feito uma boa gestão. Sim. Acho que o Dário tem demonstrado aí para a cidade que a cidade acertou em escolher ele lá atrás, primeiro no meio da pandemia, né? Que era um momento muito difícil da história da cidade, do estado, do país. O Dário, como médico, teve decisões acertadas, às vezes decisões difíceis, porque a gente estava vivendo naquele momento um mix ali de pessoas que achavam que devia fazer isso, que devia fazer aquilo, e as decisões dele sempre pautadas de maneira técnica. Conseguimos superar o momento mais difícil da história da cidade, e a partir daí ele conseguiu também dar um ritmo para a cidade e para a gestão da cidade, para a cidade superar, porque a pandemia ela não trouxe só problemas na área da saúde, ela trouxe problema em todas as áreas, né? Se você for parar para avaliar ponto a ponto, ela acabou influenciando praticamente toda a atividade econômica da cidade, acabou mexendo na vida das pessoas de uma maneira muito, muito drástica,
E o Dário conseguiu não só ter aí o pulso para poder superar a pandemia, como conseguiu colocar a cidade para funcionar na sequência da pandemia com medidas assertivas, criou o PAS, que é o Programa de Atividade de Aceleração da Atividade Econômica do município, tomou várias iniciativas legislativas para poder incentivar isso, e hoje a cidade tem, né, nesse momento aqui, várias coisas acontecendo. Nós temos, nesse momento, 16 creches sendo construídas. A gente falou um pouco no começo, a gente acabou não entrando no programa Espaço do Amanhã, Sim. que é esse programa que essas creches vão propiciar. Campinas tem uma demanda hoje reprimida aí na casa de 4.000 crianças sem vaga de creche, né, esperando vaga de creche, e o programa Espaço do Amanhã vai permitir, a partir do começo do ano, gerar 5.000 vagas imediatas, ao mesmo tempo. A gente já teve, em outros momentos, várias iniciativas, mas nunca uma iniciativa desse arrojo. São 16 creches que está sendo construída ao mesmo tempo na cidade, em várias regiões. Conforme a demanda de cada Foi região. identificada a demanda da região. Perfeito. A gente identificou áreas, algumas delas a gente desapropriou, outras já eram do próprio município. Legal. Conseguiu, através de uma iniciativa pioneira, porque foi... Campinas tem a Secretaria de Infraestrutura, que é a responsável por todos os projetos da cidade. Então, quando você vai fazer uma creche, que é o caso que a gente está falando aqui, o projeto da creche ele acaba concorrendo com o projeto da pavimentação, com o projeto do centro de saúde, com o projeto de uma reforma, com o projeto de uma quadra. Então, ele entra num pacote ali. E o Dário acertou na decisão de tirar todas as obras da educação e levar para a FUMEC, que é a nossa fundação de ensino comunitário, né, que tinha até então a responsabilidade sobre a alfabetização de jovem adulto, tinha a responsabilidade sobre também a formação profissional, que é o CEPROCAMP, né, a qualificação profissional. O governo Dário deu à FUMEC a atribuição também de coordenar e de tocar todas as obras da educação. Perfeito. Então passou a ter uma exclusividade na educação e a gente conseguiu colocar em curto espaço de tempo 16 creches em construção. A expectativa é que no final do ano, começo de janeiro, ele já comece a entregar essas obras, essas creches, e essas creches já vão estar gerando, a partir do ano que vem, 5.000 vagas de creche, que a gente espera atender toda a demanda reprimida da cidade. Campinas deve ser a cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Se não for a primeira, será uma das primeiras a ostentar a marca de não ter nenhuma criança esperando com vaga de creche. E o Espaço da Manhã, que a gente acabou não falando. Sim, a gente já até comentou. Além do espaço das creches, nós estamos hoje com 14, 15 obras de pavimentação em andamento. O maior programa de recap da história da cidade, 80 milhões de reais investido em recapeamento. Então é um pacote de 1 bilhão de reais quase em obras públicas. Fora as obras privadas, né, que às vezes a gente passa e vê um prédio sendo construído, acha que aquilo ali não teve a participação da prefeitura. Totalmente. Mas teve. Lógico. Teve ali desde da aprovação do projeto, ao acompanhamento da obra, a fiscalização de obra, né, a exigência de contrapartidas que o empreendimento, para mitigar os impactos que aquele empreendimento vai gerar na cidade. Então, gera renda, gera emprego, e o país tem conseguido aí também dar esse ritmo de retomada, conseguiu dar esse ritmo de retomada. Leis de incentivo para a área central, fizemos leis de incentivo ali para que quem é proprietário de prédio na área central tem benefício do IPTU se reformar o prédio e retomar a atividade do prédio. Tem agora um projeto de lei que vai dar incentivo de ISS também para a área central da cidade. Enfim, poderia ficar falando aqui um tempão do pacote de obras que tem em andamento. Então, isso traz uma expectativa para o ano que vem muito boa em relação ao Dário, né, como prefeito e como candidato à reeleição. Claro que a eleição, ela tem o Jonas costumava falar que a mente humana já inventou muita coisa, mas não inventou eleição fácil. Eu não tenho o conceito de eleição ganha, de eleição fácil, para mim não existe. A gente vai ter adversários e a gente precisa olhar para esses adversários com o respeito que requer, né? Lidar com a eleição com a responsabilidade que ela tem que ter, mas eu vejo com muito otimismo a candidatura do Dário à reeleição o ano que vem, em virtude do que está acontecendo com a cidade, em virtude do que a administração
tem conseguido produzir. Perfeito. Muito legal. Ô Vandão, são 3 anos aí lógico, né? Teve uma pandemia aí no começo desse mandato. Mas quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram aí nesses últimos 3 anos, tirando a pandemia, lógico que foi algo, não foi algo só nosso aqui em Campinas, foi algo no Brasil, no mundo. Mas os principais desafios para nossa cidade, aí, qual é aquilo que mais impactou aí a gestão, que acabou comprometendo um pouco, dificultando algumas ações da prefeitura? Política pública numa cidade que nem Campinas, todas elas são desafiantes, né? Uhum. Você tem uma cidade muito grande. Campinas tem uma característica que poucas cidades têm, né? Ela é uma cidade muito espraiada. Nós temos mais de 800 quilômetros de área territorial. Isso demanda muito desafio em qualquer política pública que você vai estabelecer, né? Quando você vai levar, por exemplo, a gente tem ali na região do Gargantilha, na região do Carlos Gomes, um loteamento aprovado há umas 3, 4 décadas atrás que não tem infraestrutura. E a gente está conseguindo chegar agora com a rede de água. Mas por que isso? Por conta da distância que está da área central. Você tem um custo elevado para você chegar com essa infraestrutura até onde as pessoas estão. Então, para uma cidade igual a nossa, todas as políticas públicas são desafiantes. Mas eu diria que, além da pandemia, que você excluiu a pandemia, sim, o que a gente tem tido muito desafio é lidar com as mudanças climáticas. Porque a gente sempre olha, quando fala de mudança climática, de questões ambientais, joga lá para frente. Vai acontecer um dia. Algo do futuro, né? Não vai acontecer um dia, já está acontecendo. Já estamos vivendo, né? Se você voltar no tempo, o que foi o final do ano passado, né, em termos de chuva e de queda de árvore, né, trouxe para a gente um desafio novo, que a gente não tinha. Não se falava em queda de árvore. É um caso ali, um caso aqui. Mas, por exemplo, só esse ano a gente já teve mais de 1.000 quedas de árvore. É algo que não estava preparado, programado ali para a gente lidar com isso. E você tem que se adequar. Porque a árvore caiu na rua, o morador no outro dia quer sair com o carro, né, e quer a árvore desobstruída. O trânsito precisa fluir, a calçada precisa ser liberada, né? Então, as mudanças climáticas têm trazido muitos desafios, não só na questão das quedas de árvore, nas enchentes. Porque elas têm sido as chuvas têm sido cada vez mais intensa e grande, num tempo pequeno. Exato. E antes você falava, estava falando hoje de manhã, antes você falava, vai ter uma chuva com previsão de 30 milímetros para sexta-feira, a pessoa que estava interagindo comigo estava falando. Mas se você tem 30 milímetros diluído num dia inteiro, não causa os transtornos que você tem, como a gente já chegou a ter chuva beirando 100 milímetros em questão de hora. E às vezes localizada. Se você passa pela Princesa do Oeste, que é o maior, né, a referência maior nossa aí, de desafio maior nosso na questão de enchente, você passa pela Princesa do Oeste, se você... primeiro não é aconselhável que você passe na hora... É isso que eu ia falar. Mas se você... Evitem a Princesa do Oeste e a Rosinho Maia. Mas se você passa ali, ou se você está em algum prédio e tem a oportunidade de ver, sim, ou ter acesso a vídeo do que é a intensidade das chuvas ali, das enxurradas na hora da chuva, e se você passar 10 minutos depois, rapidinho. Praticamente, você só vai ver, lógico, a sujeira, as coisas que ficou, mas a água passou. É verdade. Por quê? Porque ela chega numa intensidade muito grande num período muito curto. É verdade. A impermeabilização do solo não permite que ela infiltre antes e a quantidade de água no mesmo momento. Mas é hoje um grande desafio da gestão. Mas, por exemplo, o Dário teve ontem no Rio de Janeiro, no BNDES, está muito adiantado lá, está muito perto da gente dar a notícia aí. Ele já deu a notícia que a gente vai fazer as obras anti-enchente, né? Mas agora, ele teve no Rio ontem, a gente deve ter esse financiamento aprovado. A gente vai começar de qualquer forma, ele já deu até prazo para isso acontecer. Mas agora a gente deve ter, está muito perto de ter a notícia do financiamento via BNDES para todo o projeto anti-enchente da área central. Fazer ali os piscinões na região ali do São Fernando para resolver o problema da Princesa do Oeste, fazer o piscinão aqui na região do córrego da Orosímio Maia, fazer as represas de contenção que vai ser feita no percurso para a gente ter esse problema na região central
solucionado. Mas hoje, eu pensando aqui de maneira rápida, pós-pandemia, é um dos maiores desafios que a gente tem aí na gestão pública. Claro que tem o dia a dia, eu falei a vaga de creche, que a gente já tem um encaminhamento aqui, as questões da saúde, que ele tem enfrentado também com muita... O que eu falei, ele é médico, ele conhece o tema, o Mário Gatinho, o Hospital da Mulher, as reformas do Mário Gatti, as novas unidades de saúde que estão sendo construídas, são todos desafios aí que estão no rol de prioridade, mas eu acho que as mudanças climáticas hoje, por ela ser algo novo, do ponto de vista de intensidade, e também por pegar, às vezes, não tem como você prever onde vai acontecer e onde vai ser mais intenso, onde se prevenir mais, a não ser esse caso da Rosimil Maia e da Princesa do Oeste, você não sabe em que região da cidade vai ter mais intensidade. Então, tem trazido muitos desafios para o serviço público e para a defesa civil, o enfrentamento dessas mudanças climáticas. A retirada das árvores ali da Francisco Glicério, lá em cima, foi uma questão de mobilidade ou nenhuma árvore era saudável ali, já ia cair? Qual que foi o projeto ali? Então, árvore que... Eu sou um defensor de árvore. Eu acho que a gente tem... Recentemente eu tive a oportunidade de homenagear um amigo que foi prefeito da cidade, né, que foi o Jacó. Na década de 90, quando ninguém falava em meio ambiente, o Jacó criou uma campanha de um plantio de árvores na cidade, que na época o slogan é: se cada um plantar uma árvore, a gente planta 1 milhão, que era uma alusão à população da cidade na época, né? Cada pessoa plantar uma árvore, plantar 1 milhão. E ele fez do Bosque dos Artistas, eu tive a oportunidade de revitalizar, e eu tive a oportunidade de estar com o prefeito e denominar com o nome dele. Mas tem a cidade é muito arborizada, mas tem muita árvore também que foi plantada de maneira inadequada, porque não se tinha essa preocupação. Se você voltar 2 anos atrás, 3 anos atrás, ninguém estava preocupado com queda de árvore. Ninguém estava preocupado com isso. E a gente passou a conviver com isso. Teve um efeito climático também, um fenômeno climático também no governo do Jonas, que foi as microexplosões que deu ali na região leste, que fez um estrago também. Galeria, né? Na região do Galeria, que aí a coisa começou. Exato. E a partir daí, a gente tem hoje um mix das duas coisas. Tem gente que acha que tem. Se você vê o tanto que aumentou a demanda de extração de árvores na cidade, é uma coisa assustadora. E por outro lado, você tem o pessoal defensor do meio ambiente que é contra a retirada de árvore. Então você fica, se você retira, você agrada um e desagrada o outro. Se você não retira, é a mesma coisa. As árvores da Glicério não foi uma questão de mobilidade. A mobilidade acabou sendo uma adequação. Foi feita uma avaliação das árvores e chegou à conclusão que tinha risco. De que eram árvores muito frondosas, muito grandes, com copa muito grande, né, e com raízes ali até com um certo nível de comprometimento. Então, o que foi feito? Foi a extração das árvores no canteiro central, a ampliação do leito carroçável ali, mas um replantio das árvores nas calçadas de maneira adequada. Foi isso que aconteceu. E melhorou o fluxo ali, Sim, né? muito. Eu passo muito, nosso escritório fica próximo a Barão de Itapura. Eu passo muito ali na Barão de Itapura, eu vejo muitas árvores ali em estados que a gente se preocupa. Então, esse é o dilema, porque a pessoa olha para a árvore, eu estava recentemente vendo na última chuva, um cidadão falando: eu pedi a extração da árvore, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes para a prefeitura. Aí vem o técnico e fala: não, a árvore era saudável. Vai lá, faz o laudo e fala: a árvore era saudável. Bem. Então a gente vai sair arrancando todas as árvores da cidade. Então é um dilema. Eu falei, nós estamos diante de uma situação nova que vai requerer muito diálogo e muita energia nossa para chegar num ponto de equilíbrio sobre isso. Porque a árvore é necessária. Pega um dia igual hoje. Sem dúvida. O calor extremo. Você imagina se você não tem uma arborização. Se não tivesse esse ar-condicionado aqui, que seria de nós, hein? Mas, ô Vandão... Não podemos transformar a árvore em inimiga do ser humano, porque aí nós estamos perdidos. Recentemente eu vi o nosso governador aqui em Campinas, né, anunciando sobre o trem intercidades. Já é uma realidade? Vai acontecer mesmo? O trem de Campinas a São Paulo? Esse tema do trem intercidade já vem, né? Há muitos anos. Pergunta vem um pouco porque disso, né? eu acho que nem tinha barba e eu já ouvia falar sobre isso. Elas já estão brancas e agora parece que vai sair, né?
Não, eu estava lá no dia que o governador Eu vi. veio, junto com o prefeito Dário, e eu, como toda a cidade, como toda a região, lógico, vimos com muita expectativa, porque ele veio aqui lançar o edital. Sim, Então, acho que saiu do campo da possibilidade para a realidade, né? sim. Tem data, o leilão tem data, é 29 de fevereiro. Já Legal. tá. É, já tá. então, claro que recentemente agora teve um ajuste no edital e tal, mas ele lançou em Campinas o edital da retomada do modal ferroviário de passageiro no estado. Perfeito. E partiu daqui. Lançou aqui, vai ser dia 29 o certame, e a gente espera que tenha aí uma participação, uma adesão grande e que a gente consiga aí, a partir daí, retomar esse meio de transporte que acho que vai ajudar. Está saturado, né? Quem vai para São Paulo com frequência sabe disso. A Bandeirantes começou com 3 faixas, hoje tem ponto que tem 5 faixas. E mesmo assim, o E trânsito para. intenso 24 horas por dia. Horrível. Entendeu? Então, E- é necessário isso. E a gente chega em São Paulo em 40 minutos, mas a hora que entra na marginal, a gente Você fica vê- 3 horas você para vê- chegar na Paulista. É uma. Não, absurdo. é uma necessidade. E respondendo aí de maneira clara a tua pergunta, eu acho que passou da expectativa para a realidade, porque o edital publicado com data para acontecer o leilão, eu acho que agora não é mais expectativa, é realidade. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Mandão, vamos falar um pouquinho de futuro? O que o senhor pensa para daqui 5, 10 anos? O que o senhor tem planejado? Tem algo planejado? Anderson, eu costumo, até por conta da minha rotina, né, da minha demanda, eu procuro lidar com a coisa mais de curto prazo. Né? Eu não Uhum. tenho, a minha vida e a minha agenda ela é muito intensa. E eu procuro lidar com a coisa mais de curto prazo. Lógico que eu falei aqui para você, do ponto de vista de administração, eu tenho, lógico, uma expectativa muito grande de concluir o mandato junto com o Dário de maneira satisfatória, né? Uhum. Procurar atender. Lógico que a gente não consegue unanimidade na vida pública, às vezes não é nem recomendável, né? A gente sempre tem que ter ali um nível de cobrança, um nível né, de coisas novas para tratar, porque a cidade é assim, né? Mas eu tenho uma expectativa muito grande de conseguir cumprir o mandato que a cidade conferiu para mim e para o Dário, né, de maneira satisfatória, né? Conseguir ter aí o reconhecimento da população numa reeleição do Dário, Uhum. né, que eu acho que, como eu já falei aqui, eu acho que ele está fazendo uma boa administração, mas esse julgamento é da população na eleição. A gente tem que confiar e acreditar, mas quem vai dar a última palavra é o povo de Campinas. A gente está aqui do nosso lado, tentando nos doar ao máximo para poder ser merecedor desse reconhecimento. Mas a minha expectativa está em torno disso, está em torno de concluir o mandato que foi conferido para a gente e conseguir criar as condições para a reeleição do Dário em 2024. Legal. E lógico, né, torcer também para que as coisas no Estado também aconteçam de maneira satisfatória, no país também, porque nós não somos, Campinas não é uma ilha que eu Uhum. possa dizer, ó, estou torcendo aqui para o governo Dário, mas estou torcendo contra o governo federal. Eu não torço contra quem está. Né? Se vocês procurarem, raramente não. Acho que vocês não vão achar uma crítica minha ao presidente da República e nenhum dos que antecederam aí o Lula, porque eu respeito o resultado da eleição, eu respeito a democracia. Eu acho que quem foi escolhido para governar Sim. tem que ter o direito de governar. Exato, importante falar isso. Lógico que também não vejo a oposição como um problema. Mas eu acho que quem está governando e quem está no governo, no meu caso aqui, não é meu papel ficar tecendo crítica ao governador, ao presidente da República. A gente tem que abrir canais de diálogo com as outras esferas de poder para poder viabilizar aquilo que a cidade precisa. Exato. Né? Exato. Eu não tenho esse viés de o Tarcísio vai mal, tem que ir mal, o Lula, Bolsonaro falou, não, eu estou na gestão, estou cumprindo o meu papel aqui, eu espero que o governo do estado vá bem,
Espero que o governo federal vá melhor ainda, para que isso reverta de alguma Volte. forma para a nossa cidade. Então, Legal. a expectativa é que também esses outros entes também tenham uma boa gestão para que Campinas também possa se beneficiar disso. Mas não tem como a gente não olhar para o que está acontecendo fora do país, né? A gente tem que olhar com muita preocupação o cenário externo. Total. Então, a expectativa é que a gente consiga aí no próximo ano concluir o nosso mandato, ter o reconhecimento da cidade, uma reeleição do Dário, e torcer também pelo Tarcísio que faça uma boa gestão, que o Lula também faça uma boa gestão, e que o Estado e o país também desenvolva e isso traga benefício para nossa cidade. Sem dúvida. E quem sabe nos próximos anos aí vem o primeiro netinho, né? Imagina. Verdade. Já tá organizando isso aí já, né? Cara, tem coisa que não depende de mim, né? Mas, inclusive, minha filha passou por uma intervenção cirúrgica muito drástica recentemente. E eu vou ser avô só por adoção. Mas... Eu vou ser avô só por adoção. A Vanessa teve um quadro de endometriose que se agravou e acabou. A possibilidade dela ser mãe ficou na cirurgia. E ela está falando isso em primeira mão, inclusive. E ela vai ter que ter um processo de adoção. Mas, graças a Deus, superou o principal, que era resolver o problema da saúde dela. Sim, né? total. Ela já passou o prazo, inclusive, da recuperação cirúrgica dela. Então, é um assunto superado hoje aí, do ponto de vista de saúde dela. Mas o netinho vai ter que ser uma adoção aí que espero que venha logo. Que o amor Amém. é o mesmo, né? Quando escolhe amar, Eu tenho uma irmã adotiva. Meu genro é adotivo, é filho adotivo. Que legal. Então a gente já lida com isso aí com um pouco de tranquilidade. Para mim isso não é um tabu, não é um tema, não é um problema. Muito bom, Vandão. Muito Isso não é um problema. Muito bom. O importante é ser palmeirense, né? Vai ter que ser palmeirense, né? Pra fechar com chave de ouro, né, Vandão? Não. Eu vim para Campinas como eu falei, no final da década de 70 e já vim para cá palmeirense. Então, eu tenho um carinho pela Ponte Preta, não escondo isso de ninguém. Eu também. Mas tenho respeito também pelo Guarani, porque quando eu mudei para Campinas, o meu avô era um ponte pretano fanático, né? E o primeiro estádio que eu fui foi no estádio da Ponte. E foi no ano que o Guarani tinha ganho do Palmeiras, o brasileiro de 78. Então, eu tenho um carinho pela Ponte, mas tenho o maior respeito pelo Guarani. O Marcão, que é meu diretor lá, era da direção anterior, chegou até a assumir o Guarani. E acho que, do ponto de vista da administração, o Guarani e a Ponte Preta tem que ocupar o mesmo papel na gestão. Exato. Ter o mesmo respeito, o mesmo espaço para aquilo que demandar lá dos dois, tem que ter o mesmo atendimento na gestão. Muito bom. Eu sou dividido também, porque minha família, todo mundo é palmeirense, mas todo mundo gosta da Ponte do Guarani. Né? Eu tenho um tio que é palmeirense, mas já foi diretor do Guarani, Maurício Bonzanini. Foi diretor do Guarani. Então a gente é dividido lá em casa, né? Mas todo mundo gosta da Ponte do Guarani. Então, coração é dividido. Eu vi, não sei se é verdade isso, eu vi um papo de que vão demolir o estádio, fazer um prédio ali, do Guarani, é verdade? Existe? Existe um projeto, sim, mas existe também no compromisso firmado lá atrás que o Guarani libera o Brinco de Ouro com uma nova arena construída. Tem que ter uma nova arena construída. O empreendedor que for empreender no espaço do Brinco de Ouro, antes de fazer qualquer coisa com o Brinco de Ouro, tem que viabilizar uma nova arena para o Guarani. Legal. Imagino que seja moderna, vai ser bacana pro time. Com certeza. É isso? Vandão, pra fechar, a gente sempre tem uma perguntinha aqui. Uma perguntinha que eu deixo pro Elton fazer pro senhor. Vandão, todo convidado aqui a gente encerra com uma pergunta que não é combinada. Na verdade, nenhuma pergunta né? Mas essa aqui é aquela de bate-pronto pra gente poder entender aí as raízes, né? Das ações da pessoa no mundo, né? Então, a gente faz com uma pergunta bem breve, mas você fica à vontade para responder da forma que você achar melhor. Okay. Vandão, o que te move? Cara, o que me move é a vontade de realizar as coisas. É a vontade de
de influenciar nas decisões, na mudança da vida das pessoas. Há um tempo atrás, eu tive um parente, que eu não vou revelar o nome, e que ele tinha... as pessoas às vezes veem a gente ocupar alguns espaços e alguns cargos, mas não vê o que a gente sofreu e sofre para estar ali, né? E esse parente meu veio me falar que ele queria filiar ao partido, né? A gente falou pouco aqui, mas eu sou presidente do PSB de Campinas, sim. Sou da direção nacional do partido também, a minha única filiação partidária é o PSB. Me filiei no começo da década de 90 e estou até hoje no PSB. E esse parente meu queria filiar e estava pensando numa candidatura. E eu falei para ele, eu vou tentar resumir para você ver que decisão você toma. Vou te fazer só 3 perguntas. Se você estiver pronto para responder, você toma a tua decisão e siga adiante. Dinheiro para você é tudo? Você sente alguma coisa quando você ajuda alguém? Você tem disponibilidade de privar da sua vida em nome da coletividade? Porque é isso, a gente às vezes vê a coisa, mas não vê o que é ser um homem público. Os bastidores, né? Não, a cobrança. Sim. A cobrança. E hoje, com rede social, isso é mais intenso ainda, porque é o tempo todo. As pessoas têm acesso à sua vida, sabem cada passo que você está fazendo. Se você também não fala, você é um anônimo. Então você tem que divulgar a tua vida o tempo todo. Então as pessoas têm condição de saber o que está fazendo, têm condição de desenvolver uma crítica e te cobrar. Então ele não voltou, ele não filiou não. Desistiu já. Porque às vezes você tem expectativa da política como algo para ganhar dinheiro. E todos que eu conheço que colocam isso à frente, o final não é bom. Né? É um atalho, O né? final não é bom. A outra coisa, não é fácil lidar com a cobrança e lidar com as pessoas. Mas se você aceitou a vida pública, você tem que estar pronto para isso. Quem tem problema com gente, não vem para a vida pública. Você tem que estar pronto para receber a cobrança, porque o cidadão, normalmente ele está reivindicando algo que é a tua responsabilidade de resolver mesmo. Você tem que explicar se você vai poder resolver, se você não pode resolver, por que não vai resolver, ou se vai resolver, em que tempo vai acontecer. Perfeito. Mas você tem que explicar. Você não pode fugir da responsabilidade, né? E a outra coisa é isso, é você colocar a tua vida, a vida da tua família, a privacidade tua, a privacidade da tua família, porque não tem como não refletir na família, dependendo do nível de cobrança, do nível, né, da intensidade da vida da gente. Mexe com a família também. Então você tem que estar pronto para isso. Está pronto para isso? Venha para a política. Então, você me perguntou o que me move são essas coisas que eu acabei questionando dele, se ele estava disposto a fazer em nome da coletividade. Porque você tem que abrir mão né, a nossa vida é dia a dia, não tem hora, não tem dia, não tem final de semana. E a família tem que entender isso. Então, a primeira coisa que você precisa combinar é lá na tua família, se isso é um caminho. Então, o que me move é isso, é poder realizar algo e poder mudar a vida das pessoas. Muito bom. Muito bom. Parabéns, Vandão. Parabéns pelo trabalho nesses últimos 3 anos como vice-prefeito da nossa cidade, né? Então, eu como cidadão campineiro, como empresário, só tenho a agradecer pelo trabalho que vocês estão executando à frente da nossa administração. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo, né? E dizer que estou à disposição. Quando precisar, me convide, eu estou sempre à disposição para bater um papo, atualizar aí o povo que acompanha o Bicast, com certeza, do que está acontecendo na nossa cidade. Boa. Vai ser uma disputa, porque o Dário e ele, os dois vão querer estar aqui. O Dário gosta de estar aqui também. Vou trazer os dois para conversar. Com o chefe você não disputa. Não tem disputa com o chefe. Vou trazer os dois para a gente conversar. Mas eu agradeço, né, aos assessores, ao Rafael e a Mari, por facilitar a agenda também, porque eu sei que você tem muito compromisso. Então, o Rafael, obrigado, Rafael, por ter nos ajudado aí com essa agenda, né? E por ter viabilizado aí a sua participação aqui no Bicast. Muito obrigado, Vandão. Só convidar que a gente volta. Boa. Um abraço a todos. Obrigado.
Então esse foi mais um Bicast, o podcast aqui da Visconti. Lembrando que esse episódio já está disponível no YouTube. Como que tá, parceiro? E no YouTube é Visconti Oficial, que é o nome aqui do nosso escritório. Exato. E no Spotify é? No Spotify é o nome do nosso podcast, Exato. que é Bicast Oficial. Muito bom. Semana que vem estaremos de volta. Não deixe de seguir aqui todos os que ajudam esse projeto a acontecer, né? A Koala Digital, a Visconti, a todos, ao Duca Studio Podcast. Vamos deixar aqui o @ do Vandão, da Prefeitura Municipal de Campinas. Segue, acompanha aqui o trabalho que está sendo feito, tá? E, lógico, né? Não deixe de dar aqui o seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a divulgar o nosso conteúdo e fazer com que esse bate-papo aqui chegue para mais pessoas da nossa cidade. É isso. Mais um episódio entregue. Até a semana que vem. Valeu. Até.